Hello, people! Tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem com você e com sua família. Então, hoje nós vamos começar nossa aula de inglês. Então, eu espero que você esteja gostando das aulas, possa abrir o livro, possa responder as atividades, né? Então, eu espero que vocês possam fazer, mas qualquer dúvida, você pode mandar um zap, né, perguntando, tirando as dúvidas. Você também pode tirar dúvidas das atividades que eu tenho passado na plataforma Plural. Tanto atividades do livro, quanto atividades da própria plataforma, né? Então, nas próximas semanas, eu vou mandar atividades também na plataforma. A gente está adiantando algumas atividades do livro, mas isso não quer dizer que não vá ter atividades da plataforma, né? Então, faça atividade, é muito importante para você, para o professor também, que você faça as atividades, né? E que você possa aprender inglês. É muito importante a língua inglesa hoje no mundo todo, né? Então, é uma língua mundial que a gente pode aprender. Devagarinho, a gente vai aprendendo vocabulário, a gente vai aprendendo frases, e assim a gente vai montando nosso conhecimento da língua. Então, tio Jailson espera muito mesmo que vocês possam estar fazendo as atividades, né? Então, eu estou aqui disposto para ensinar, disposto para tirar as dúvidas e fazermos juntas as atividades. Então, vamos para abrir nosso livro, fazer nossas atividades. Qualquer dúvida, liga, manda um zap e aí a gente conversa, tá certo? Mas não fique com dúvida, não deixe de aprender e aproveitar esse material tão bom que vocês têm na mão de vocês. Então, vamos para o nosso livro de inglês, para a nossa atividade. Ok, então vamos começar com os slides hoje. Então, na semana passada a gente viu a second conditional. Eu mostrei esse slide para vocês. Lembrando que existem frases com if, né? E frases que são as frases principais, né? Frase com if e frase principal. Na principal, nós temos could, might ou should, né? Ou would. Would, could, might ou should. Então, tem alguns exemplos aqui que eu dei na semana passada. Vamos só lembrar, né? If we had a car, we could travel more. Se nós tivéssemos um carro, nós podíamos viajar mais. If I knew the answer, I would tell you. Se eu soubesse a resposta, eu te diria. Então, essa é a frase com if e essa aqui é a principal. Nesse caso aqui com could e essa aqui com would. E eu expliquei também que você pode inverter a frase sem mudar o sentido dela, né? We could travel more if we had a car. Nós podíamos viajar mais se nós tivéssemos um carro. Então, se existe a second conditional, a segunda condicional, é porque existe a primeira condicional. Aqui você viu as perguntas da segunda condicional, né? Se você ganhasse muito dinheiro, o que você faria? E invertido, o que você faria se você ganhasse muito dinheiro? Então, existe a first conditional, assim como a second conditional. Então, qual a diferença das duas, né? Então, eu tenho aqui a first conditional, a primeira condicional. If I have a car, I will travel more. E a second conditional, if I had a car, I would travel more. Qual a diferença? As duas começam com if, né? Que é a frase com if. Só que na frase principal, a primeira condicional é com will ou com want, que é o negativo de will, né? E a segunda condicional, como a gente viu, ou é com would, ou é com could, ou é com might, né? Ou com should também. Então, essa é a diferença. Em relação ao sentido, a primeira condicional é algo mais real, né? Se eu tiver um carro, eu vou viajar mais. Então, há uma grande possibilidade de eu ter um carro. Na segunda condicional, é algo hipotético, né? Algo imaginário. Se eu tivesse um carro, eu viajaria mais, né? Então, é uma hipótese. É algo irreal, né? Algo imaginário. Então, essa é a diferença. Na escrita, a diferença é que na frase principal da primeira condicional usa will ou want, que é a negativa de will. E na segunda condicional, usa na principal would, né? Ou could, ou should, ou might.
Então, além disso, vamos ver também no livro a questão do wish. Wish é um verbo que expressa desejo. Então, eu coloquei alguns exemplos para você observar aqui, ó. I don't have a lot of money. Eu não tenho muito dinheiro. I wish I had a lot of money. Eu gostaria que eu tivesse muito dinheiro. Então, foi usado o wish para mostrar desejo, né? Então, segundo exemplo aqui, ó. These boys can't play soccer. Estes meninos, estes garotos, não podem jogar futebol. They wish they could play soccer. Eles gostariam que eles pudessem jogar futebol. Então, wish expressando desejo, né? Vontade. Então, na construção das frases, você percebe que tem wish, né? Wish, e tem o passado do verbo. No caso, had é o passado de have. E could é o passado de can. Então, eu não tenho dinheiro, eu gostaria que eu tivesse. Então, é o passado, had e have. Estes garotos não podem jogar, eles gostariam que eles pudessem jogar. Então, could é o passado de can. Então, essa é a construção dos verbos, da frase que tem o wish expressando desejo. Temos mais dois exemplos aqui, ó. Kim is sick. Kim está doente. Kim wish he wasn't sick. Kim está doente. Kim gostaria que ele não estivesse doente. Da mesma forma, wish e o passado do verbo de cima. Is é o verbo, was é o passado. No caso aqui está na negativa. Paul works hard. Paulo trabalha duro. Paul wish he didn't work hard. Paulo gostaria que ele não trabalhasse duro. Novamente wish e novamente o passado do verbo. O verbo é works, né, work, e o passado é didn't work. Então, esses são os exemplos de wish. Então, vamos para nosso livro. Deixa eu voltar à primeira página aqui. Diminuir um pouquinho e voltar à primeira página de hoje. Então, eu tenho um texto que é um poema. Deixa eu aumentar aqui. Nós temos um poema. Eu pegaria mais margaridas. Então, esse poema fala sobre margaridas. Não só margaridas, mas ele traz um pensamento, né, nesse texto, nesse poema. Então, eu vou traduzir rapidamente esse poema. Talvez não faça muito sentido, mas você vai responder com esse poema algumas questões embaixo. Deixa eu diminuir um pouco. Sumiu a página. Deixa eu aumentar aqui a página e aumentar o tamanho. Pronto, acho que agora dá pra gente ver melhor. Isso. Então, se eu tivesse minha vida para viver terminada, encerrada, né? Eu tentaria cometer mais erros da próxima vez. Eu relaxaria, eu descansaria, eu seria mais bobo do que eu tenho sido nesta viagem. Eu sei de poucas coisas que eu levaria a sério, né? Eu viajaria mais e eu seria mais louco. Lembra que isso é um poema, né? Então, eu escalaria mais montanhas, nadaria mais rios e assistiria mais sunsets, né? Que é o pôr do sol. Então, eu tenho aqui, ó, eu faria mais caminhadas e observaria, eu tomaria mais sorvete e comeria menos feijão. Eu teria mais problemas reais e menos imaginários. Continuando aqui embaixo, eu seria uma daquelas pessoas que nunca iria para qualquer lugar sem um termômetro, uma água quente, uma garrafa, um gargarejo, uma capa de chuva, aspirina e um paraquedas. Se eu tivesse que fazer tudo isso novamente, eu iria a lugares, faria coisas
e viajaria mais do que eu tenho feito, né? Do que eu viajo. Se eu tivesse minha vida para viver encerrada, eu andaria mais de carrosséis e eu pegaria mais margaridas. Então esse aqui é o poema e você vai responder de acordo com esse poema aqui, ó. Foi este poema escrito pela pessoa mais velha ou pela pessoa mais jovem? Ou você vai responder an older person ou a young person. Segunda pergunta aqui, ó. Ela faria as mesmas coisas ou diferentes coisas, né? The same things or different things? Você vai responder aqui. Escreva nas linhas embaixo o que ela mostra que sempre faria, né? De forma segura. Então, quais são as coisas que ela faria de forma segura, né? Ela levaria termômetro, ela viajaria mais, levava... Então, aqui no texto tem algumas indicações do que ela faria com mais segurança, né? Levaria água quente, capa de chuva, aspirina, um paraquedas. Então, no texto mostra algumas coisas que ela podia fazer com segurança. Então, escreva nas linhas o que mostra que ela sempre faria com segurança. E no final, identifique 3 coisas que ela, né, faria se tivesse sua vida encerrada, né, terminada. Bom, tire no texto essas respostas, copie em inglês. E aqui embaixo nós temos a first conditional e a second conditional que eu expliquei nos slides, né? Tem 2 exemplos aqui, ó. If I have money, I will buy an ice cream. Se eu tiver dinheiro, eu vou comprar um sorvete. If I had money, I would buy an ice cream. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria um sorvete. Então, a primeira frase é algo real e a segunda frase é algo imaginário. E agora você vai usar a second conditional aqui e a first conditional aqui embaixo. Primeiro, a second conditional. Deixa eu aumentar aqui a página. Ficou muito grande. Pronto. Então, eu vou completar com a second conditional. A frase aqui em português seria o quê? Se eu fosse para a cama mais cedo, eu não ficaria muito cansado pela manhã. Como é que eu completo essa frase aqui? Deixa eu pegar para editar. Deixa eu aumentar. Será que eu consigo aumentar? Acho que não. Então, eu vou escrever aqui. If I went... Presta atenção. If I went to bed early, se eu fosse para a cama mais cedo, o que aconteceria na second conditional? A negativa, né? Wouldn't be so tired in the morning. Então, eu completei a primeira frase na second conditional, né? A segunda condicional. Se eu fosse para a cama mais cedo, eu não ficaria muito cansado, tão cansado pela manhã. Então, a primeira frase é a frase com if e a segunda frase a frase com would na negativa, porque tem aqui a not be, né? É a negativa, wouldn't be. Então, você vai fazer a mesma coisa nas outras frases. Você vai ler a frase e colocar as palavras que estão faltando. Lembrando que entre parênteses nós temos verbos, como aqui, ó, learn, aprender, pay, prestar, né? Prestar atenção, pay attention, pay more attention. Então, essa frase aqui é o quê? Ela aprenderia mais se ela prestasse mais atenção às aulas. Então, você vai escrever a second conditional. Então, veja que está invertido aqui, né? A frase com if está no final e a frase principal está aqui. Então, ela aprenderia mais se ela prestasse mais atenção. Depois que você completar essas frases, o que você vai fazer? Você vai marcar um X naquelas frases que é verdadeira para você. Vamos dizer que essa primeira frase fosse verdadeira para mim, né? Se eu fosse para a cama mais cedo, eu não ficaria tão cansado pela manhã. Como ela está na second conditional, para se tornar real para mim, eu vou ter que colocar ela na first condition, na primeira condicional, né? Então, como é que ficaria essa frase aqui? Então, se eu for para a cama mais cedo, eu não vou ficar
tão cansado pela manhã. Então eu tenho que escrever isso aqui. Eu marcaria um X, porque essa frase seria verdadeira para mim, e eu escreveria na first condition, na primeira condicional. Então eu vou dar o exemplo aqui escrevendo. Então, como é que ficaria essa frase na primeira condicional? If I, se eu, né? Vou colocar mais isso aqui. If I, se eu. If I go to bed earlier, ok? Vírgula, né? Olha só. If I go to bed earlier, se eu for para a cama mais cedo, o que vai acontecer? Eu não vou ficar muito cansado pela manhã. Então, como é que eu escrevo isso? I want to be so tired in the morning. Pronto, eu completei a frase, né? If I go to bed earlier, I want to be so tired in the morning. Aí eu coloquei na primeira condicional, né? Se eu for para a cama mais cedo, eu não vou ficar tão cansado pela manhã. Veja que a frase que eu marcaria o X aqui, que seria essa, ela está na segunda condicional e eu estou colocando na primeira condicional. Eu marquei um X porque essa frase seria verdadeira para mim e eu coloquei na primeira condicional. Então faça isso com as outras frases, completa as frases na segunda condicional e na frase que você colocar um X, você coloca aqui na primeira condicional. Ok? Então vamos agora seguir a página do livro. Então, deixa eu diminuir, porque está muito grande. E agora deixa eu aumentar, porque ele diminui rapidamente. Então, eu tenho algumas fotos aqui de algumas crianças. E aqui está dizendo assim, muitas crianças e adolescentes no mundo vivem em más condições. Olhe as fotos dessas crianças. Elas não estão felizes, elas não são felizes. Elas gostariam de mudar a situação delas no mundo. Quais problemas elas têm? O que elas desejam, né? Associe as figuras para o que as crianças desejam. Então, aqui estão as figuras que você vai associar, figura 1, figura 2, figura 3, 4, até a figura 6. Vai associar a essas frases aqui, ó. Por exemplo, a frase primeira aqui. Deixa eu aumentar. Então, estas garotas em Myanmar desejam que elas não tivessem que trabalhar duro. Elas desejam que elas pudessem dançar. Então, qual dessas figuras está representando essa frase aqui? Então, você vai ler a frase e colocar o número. Então, quais são as crianças que não gostaria de ter um trabalho tão duro, né? E gostaria de dançar. Então, está se referindo a essas crianças aqui, número 2. Então, você vai associar e colocar o número 2 aqui. Assim, vai fazer com as outras frases. Ler e associar com uma dessas figuras. Aqui está a explicação de wish, que eu expliquei para vocês. E aqui embaixo, nós temos mais uma atividade. Então, você vai ler a situação destas pessoas. Elas gostariam de mudar essa situação, né? O que elas desejam. Então, tem o quê? Paulo não é bom em matemática. Paulo não é bom em matemática. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Paul isn't good at math. Paulo não é bom em matemática. Então, como é que diria que Paulo gostaria que ele fosse bom em matemática? Então, você vai escrever essa frase usando o wish, né? Usando o wish, que expressa desejo. Então, como é que fica a frase de Paul? Então, vamos escrever aqui a primeira como exemplo e você faz as demais. Então, Paul isn't good at math. Paulo não é bom em matemática. Então, Paul wishes, né? Paul wishes Paulo deseja que ele não fosse, ou que ele fosse bom em matemática, né? Paul wishes he was
good at math. Então eu tenho aqui, ó. Paul wishes he was good at math. Paulo deseja que ele fosse bom em matemática. Então, Paulo não é bom em matemática hoje. Então, ele deseja que ele fosse bom em matemática. Paul wishes he was good at math. Então, usou wish e usou was, que é o passado de is. Então, você vai fazer a mesma coisa nas outras páginas. Voltando o mouse aqui. Então, já comecei, iniciei aqui, você completa essas duas aqui. Então, eu tenho aqui, ó. Os meninos, né, têm que trabalhar duro. Então, os meninos desejam que eles não trabalhassem duro. Então, você vai escrever usando sempre wish. Usou wishes aqui porque ele, a terceira pessoa, usa wishes, né, coloca es. Que é o caso aqui de Peter, né? Quando for Peter, que tem que colocar wishes porque é a terceira pessoa do singular. Nós temos um texto que você pode traduzir esse texto sobre liberdade, igualdade e fraternidade e responder, associar essa coluna a essa de acordo com o texto que você traduziu e leu. Ok? E aqui você vai escrever, né? Agora pense, né? Você acredita que é possível ter uma liberdade total, ou uma igualdade total, ou uma fraternidade total? Você acha possível, não acha possível? Você vai escrever isso aqui. Ok? Então, nós vamos encerrar por aqui. Na próxima aula tem mais atividades e mais aulas de inglês. Até a próxima semana. Bye, bye!